Bom dia, crianças! Hoje iniciaremos mais uma aula de matemática com a professora Socorrinha, tá? Então, a aula de hoje será sobre propriedades da multiplicação e suas aplicações. Já estudamos as propriedades da adição, certo? Que são as comutativa, elemento neutro e associativa, tá? Que não é tão diferente das propriedades da multiplicação, tá? Que é bem parecida, tá bom? Vocês já estão bem familiarizados, tá bom? Então, vamos lá. Propriedades da multiplicação e suas aplicações. Vamos estudar primeiro a comutativa, certo? A mudança na ordem dos fatores, ela não vai alterar o produto, certo? Olha aí o exemplo. 8 vezes 7 é igual a 56. E 7 vezes 8 é igual a 56. Ou seja, 8 vezes 7 é igual a 7 vezes 8. Então, gente, o que foi que aconteceu aí? Observem. Olha, o que aconteceu foi que alterou a ordem dos fatores. Somente isso, né? A ordem dos fatores mudou, né? Primeiramente estava 8 vezes 7. E aí, na segunda ordem, ficou 7 vezes 8. Mas o produto foi o mesmo, 56, certo? Então, os fatores são 8 vezes 7 e 7 vezes 8, certo? São os fatores. Fatores, gente, são os termos da multiplicação e o produto, né? Então, são os fatores, são os termos, né? E o produto é o resultado da multiplicação, certo? Então, aí é a propriedade comutativa, certo? Entenderam? Então, aí o que foi que aconteceu? A mudança, certo? Dos fatores não alterou o resultado, tá? Dos fatores. Não alterou nada. Foi o mesmo resultado, certo? Entenderam? Vamos para outra propriedade da multiplicação. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá? Se um dos fatores é o 1, então o produto é igual ao outro fator, tá? Exemplos: 75 vezes 1 é igual a 75. 1 vezes 419 é igual a 419, certo? Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, certo? Vocês lembram que lá na adição, o elemento neutro da adição é o 0? Pois bem, aqui na multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Na adição, é o 0, tá? Não vão confundir, tá, gente? Então, na adição, o elemento neutro é o 0. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1, tá, gente? Então, se um dos fatores é o 1, então o produto é igual ao outro fator. Então, toda vez que você multiplicar, tá, um número pelo 1, tá, o outro fator, certo, vai ser sempre o número que você está multiplicando pelo o número 1. Se você multiplicar, por exemplo, 100 vezes 1, quem é que vai ser o outro fator? Quem vai ser o outro fator? O produto vai ser o
o número que você está multiplicando pelo 1, certo? Vai ser o 100. Por exemplo, 100 vezes 1 vai ser, o produto vai ser 100. Se você multiplicar 1000 vezes 1, quem é que vai ser o produto? 1000. Se você multiplicar 10 vezes 1, quem é que vai ser o produto? 10. Entenderam, crianças? Certo? Então, se um dos fatores é o 1, então o produto vai ser quem? Vai ser o número que você está multiplicando pelo 1, certo? Entenderam? Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1, certo? Agora, vamos para a propriedade associativa da multiplicação. Vamos lá. Em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, agrupando os fatores de maneira diferente, o produto não muda, tá? Olha aí o exemplo. Nós temos 3 vezes 5 vezes 4 no primeiro exemplo, tá? Então, quem que está agrupado? É o 5 vezes 4. O 3, ele não está agrupado. Então, quando a gente vai resolver, né, uma multiplicação, você vai ter que observar quem que está agrupado para poder resolver primeiro, certo? Então, quem está agrupado é o 5 e o 4, então vai resolver primeiro o que está agrupado, que está entre parênteses. Então, quem está entre parênteses é o 5 e o 4. Então, você vai desce o 3, né? Vai descer o 3, vai escrever o 3 primeiro. Aí vai resolver 5 vezes 4, 20, né? Agora sim, você vai resolver 3 vezes 20, 60. O resultado é o quê? 60. Agora vamos para o outro exemplo. Quem está agrupado, você observa, é o 3 e o 5. Aí 3 vezes 5, 15. O 4 não está agrupado, aí desce o 4. Aí 15 vezes 4, 60. Olha aí, gente, como o resultado foi o mesmo. Então, nos dois exemplos, né, eles foram agrupados de maneira diferente, não é isso? Só que o produto não mudou, certo? Então, em uma propriedade associativa, né, eles foram agrupados diferente, né? Os fatores foram agrupados diferente, mas o produto não mudou. O produto foi o mesmo, certo? Sempre a essa observação. Em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, é isso que você tem que observar. Agrupados de maneira diferente, mas o produto ele não vai mudar. Mesmo que esteja agrupado de maneira diferente, o produto não vai mudar, certo? E aí chama-se propriedade associativa da multiplicação. Está agrupado, associado de maneira diferente, né? Mas o produto ele não vai mudar, certo? É a propriedade associativa, certo? Agora vem a propriedade do zero na multiplicação. Se um dos fatores é zero, então o produto é zero, tá, gente? Vamos lá o exemplo. 39 vezes zero, quem é o produto? Zero. 0 vezes 428, quem é o produto? Zero. Ah, professora, mas se eu multiplicar 1000 vezes zero, então não tem o produto, não tem o fator zero. Então, quem é que vai ser o produto? Zero. Então, se sempre uma multiplicação vier um fator zero, o produto vai ser quem, gente? Sempre vai ser zero. Sempre que vier um fator zero, o produto vai ser zero. Entenderam, gente? Então, olha, os fatores, tá? Fatores. Eu tenho
Na multiplicação, eu tenho que ter o quê? Fatores para eu poder chegar ao produto. Então, se eu tiver, né? Se eu tiver um fator, certo? Eu vou ter o quê? O produto zero. 100 vezes zero, o produto vai ser zero. Se um fator tiver zero, 0 vezes 1000, o produto vai ser zero. 0 vezes 100, o produto vai ser zero, tá, gente? Não esqueça disso. Propriedade do zero na multiplicação. Se um dos fatores é zero, então o produto é zero. Não esqueça, tá bom? Agora, observe os botões desta cartela, tá bom? Observe. São 2 linhas com 6 botões em cada linha. Ó, você vai observar. Você vai indicar as multiplicações que podemos efetuar para descobrir o total de botões, tá? Você vai descobrir aí. São 2 linhas com 6 botões em cada linha. Tem no livro de vocês vão resolver, tá? E vocês vão mandar as fotos para eu saber se vocês realmente descobriram, tá bom? E eu quero as respostas. Observem, as linhas você já sabe, são horizontais, tá bom? As linhas são horizontais e as colunas são o que? Verticais, tá? Coluna vertical. Linhas horizontais, colunas verticais. Aí você vai contar quantas são as linhas e quantas são as colunas, tá? E aí você vai me dizer qual é a propriedade que aparece aí, tá bom? E aí vocês vão me dar a resposta dessa propriedade aí, como é o nome dessa propriedade que aparece, tá bom? E aí eu vou querer saber. Vou olhar, vou corrigir direitinho, certo? Olha, na letra A, indique as multiplicações que podemos efetuar para descobrir o total de botões. Primeiro, na primeira bolinha, são 2 linhas com 6 botões em cada linha. Aí você vai indicar a multiplicação. Você vai observar direitinho, tá bom? Vai indicar a multiplicação direitinho aí, vai vertical e horizontal, tanto na primeira bolinha como na segunda bolinha, vai indicar, certo? As multiplicações na primeira bolinha e na segunda bolinha, para poder indicar as multiplicações para dizer qual é a propriedade, viu? Não esqueça. Olha, a primeira bolinha, você vai indicar uma multiplicação, na segunda bolinha, outra multiplicação, e na letra B vai dizer o nome da propriedade, certo? Vou dar só uma dica. Só uma dica que eu vou falar. Tem que fazer 2 multiplicações, que é para dizer o nome da propriedade. Só vou dizer que não altera, tá? Não altera o produto, tá bom? Observe os exemplos, depois efetue as outras multiplicações. Ó, você vai observar o exemplo aí. 5 vezes 0 é igual a 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, que é igual a 0, certo? Então, as 5 vezes 0 é o 0 5 vezes, né? É o 0 5 vezes, que é igual a 0. E 0 vezes 2, né? 0 vezes 2 é igual a 2 vezes o 0.
que é igual a 0 mais 0, que é igual a 0. Da mesma forma, você vai fazer 4 vezes 0. Você vai colocar o 4 vezes o 0. Aí, 0 vezes 1, 0 vezes 3 e 7 vezes o 0, certo? E aí, dá para você saber qual é essa propriedade aí, a propriedade que você usa o 0, certo? E aí tem no livro de vocês também, para vocês resolverem essa atividade, completando, né? Usando a propriedade do elemento neutro da multiplicação, tá? E a propriedade, lá na adição, você sabe qual é a propriedade da adição que tem como elemento neutro o 0, né? Você sabe qual é da adição. E na multiplicação, que tem como propriedade o elemento neutro, não é o 0, né? É o 1, certo? E na multiplicação, ela tem a propriedade do elemento do 0, certo? Na multiplicação. Certo, gente? Olha, complete usando a propriedade do elemento neutro da multiplicação e a propriedade do 0, certo? Vamos lá. A professora Marta passou este desafio à turma. Calcular o valor de 7 vezes 9 vezes 3. Olha aí, tá no quadrinho, né? Veja como alguns alunos fizeram. Vamos lá, observe. Lucas multiplicou 7 por 9 e depois multiplicou 13 pelo resultado obtido, tá? Então, o Lucas, ele fez da seguinte forma. 7 vezes 9, tá? Que é igual a tanto. Aí, ele multiplicou vezes o resultado por 3, certo? Catarina multiplicou de outra maneira, tá? Ela associou de outra maneira. 9 por 13 e depois multiplicou por 7 pelo resultado obtido. Marcela multiplicou 7 por 13 e depois multiplicou por 9, né? Multiplicou 9 pelo resultado obtido. É possível afirmar que as 3 crianças chegaram ao mesmo resultado final? Por que isso aconteceu? Será? É possível? Vocês irão efetuar as multiplicações. Estão ouvindo, crianças? Vocês irão efetuar as multiplicações e enviar as respostas para a correção, certo? Para ter a certeza do que aconteceu com os resultados, tá bom? Olha, eu vou querer, tá? Esses cálculos aí, certo? Das 3 maneiras, tá? Da maneira que o Lucas fez, da maneira que a Catarina fez, da mesma maneira que a Marcela fez, tá bom? Eu vou querer os 3 resultados, certo? Eu quero que vocês enviem para mim, certo? Olha aí, é possível afirmar que as 3 crianças chegaram ao mesmo resultado final, certo? Eu quero saber. Efetue as multiplicações como as crianças fizeram e veja o que aconteceu com os resultados, tá bom? Eu quero das 3 maneiras.
eu quero que vocês calculem 7 vezes 9 vezes 3. Quero ver o cálculozinho. Eu quero 9 vezes 13 vezes 7. E eu quero 7 vezes 13 vezes 9, tá bom? E vocês vão enviar para mim, certo? E aí, queridos? Vocês enviem para mim. E nossa aula fica por aqui, certo? Que Deus abençoe vocês. E qualquer dúvida, vocês enviam a mensagem para mim, que aí eu respondo para vocês, tá bom? E, gente, eu peço só um pouquinho de paciência, porque são muitos alunos. E aí, às vezes, eu estou atendendo outro aluno, certo? E fique com Deus, tá bom? Paz para todo mundo. Tchau. Bom dia para vocês.